Eu queria dar início à primeira atividade do Grupo de Trabalho de Mídias Digitais de Ribeirão Preto. Esse grupo é um grupo da Pró-Reitoria de Graduação e nós temos a honra de receber o pró-reitor, professor Hernandes, que eu vou passar a palavra para ele daqui a pouco. Antes disso, eu gostaria de fazer quatro pequenos avisos. Bom, quem não assinou a lista para receber o certificado, pode assinar, ela vai estar na saída lá no púlpito lá em cima. Se porventura o nome de vocês não estiverem na lista, por favor, escreve o nome e assina na frente no verso. Após a palestra, vai ter um sorteio de brindes, tá certo? São poucos brindes, mas bacanas. E após a palestra também, haverá um pequeno coffee break na varanda aqui do pátio da Escola de Medicina. Então, muito obrigado a todos. Eu passo a palavra para o professor Hernandes. Bom dia a todos. Quero inicialmente aqui cumprimentar os diretores aqui presentes, os presidentes das comissões de graduação. Dizer que o evento está sendo transmitido pelo IPTV e os que estiverem em Ribeirão Preto, é a primeira vez que eu venho a Ribeirão Preto que está chovendo, sempre está um sol danado. E hoje no voo, 19 graus em Ribeirão Preto, assim, o tempo está mudado mesmo, sempre é 30. E aí, iniciar dizendo para vocês, primeiro, porquê da mudança do local, tá certo? Então, em cima da hora. O que acontece é que nós estamos num processo de fazer uma série de atividades, o tempo é relativamente curto para você implementar, e você tem algumas barreiras que não são tão simples, burocráticas e administrativas, que acabam impedindo que você tenha um tempo suficiente para avisar e fazer com calma cada procedimento desse. Então, nós tínhamos pensado inicialmente que faríamos o treinamento no auditório, lá que é o chamado Centro de Aperfeiçoamento Docente, o antigo lá, o auditório o auditório lá do CETIRP lá. E aí o que acontece é que o número de inscritos, a gente tinha pensado em limitar o número de vagas. E esse número de vagas ia ficar em 80 pessoas, tá certo? Esse era o número que a gente pensava, falei, depois a gente vai fazendo as atividades, e aí eu vou explicar um pouco mais de como a gente está pensando sobre isso. O que acontece é que o sistema, na verdade, acabou que não bloqueou, porque também a gente não avisou que tinha bloquear, e aí quando vimos tinha 140 inscritos, mais rápido do que a gente foi capaz de bloquear. E aí então tivemos que tomar uma providência que era passar para a segunda etapa, arrumar um outro local. Então, esse local, como vocês sabem, a dificuldade de espaço, especialmente de auditório, ele é grande em todos os campos, então fomos atrás de acertar, e o Hermes, que está aqui, então, nos socorreu, juntamente com o diretor da Faculdade de Medicina. Então, aí com isso, nós conseguimos vir para esse anfiteatro. E o aviso, que deveria ter vindo ontem às 12 horas, na verdade, apareceu às 17 horas e qualquer coisa para vocês, tá certo? Ontem nós tivemos agenda na Assembleia Legislativa, então ficamos o tempo todo fora, apresentando lá, fazendo o nosso relatório aos deputados, e acabou que também bagunçou um bocado a agenda. Então, essa é a mudança. Eu peço aqui desculpas pelo atropelado da hora, dos avisos e tudo mais, mas a ideia e esperamos que todos tenham recebido o recado. Os que não puderam vir ou por algum outro compromisso ou por causa da chuva, de qualquer modo, o material está sendo disponibilizado pelo IPTV e vai ficar num repositório. Então, todas as atividades que foram realizadas do ciclo, que a gente chama ciclo de atividades docentes, ele vai estar no repositório. Então, depois todos podem ter acesso, mesmo os que não puderam estar presentes ou não. Então, quando iniciamos a gestão, aí a gente elencou lá os tópicos lá, que eram das diretrizes da graduação. Entre um ponto que é importante está a questão da valorização do ensino de uma maneira geral. Dentro do pacote do que é chamado de valorização de ensino, você tem algumas coisas que são fundamentais que elas aconteçam. Uma delas é a avaliação de disciplinas, certo? Então, a avaliação de disciplina pelo estudante é um ponto importante. Por outro lado, você começa somente com a avaliação, com a mudança muito grande do perfil do corpo docente que nós estamos tendo, mesmo sem ter, vamos dizer assim,
a disponibilização de novas vagas para contratação docente, mas a universidade, nesses 2 últimos anos, contratou mais de 700 docentes, certo? E eram tudo vagas anteriores e que vêm sendo contratados, o processo é um pouco lento. A ideia também é você fazer com que essas pessoas que já estão na sala de aula, quem foi contratado, também tivesse a oportunidade, né, de ter o oferecimento de algum conhecimento ou de algum conteúdo, ou o que é o principal, de alguma experiência de uma pessoa que já passou, que tem trabalhado com ensino de graduação. Então, o nosso foco aqui, o nosso objetivo é compartilhar a experiência. Tá certo? Então, assim, essencialmente, você tem uma série de pessoas, muitos de vocês fazem isso, e você vai ter pessoas aqui falando que vão falar das experiências dela, do projeto dela, do que tem sido feito. Nós temos uma dificuldade muito grande na universidade de fazer com que um determinado grupo que está desenvolvendo alguma atividade, ela passe para o colega. Então, você tem vários projetos na universidade acontecendo, muito interessantes, usando diferentes mídias, diferentes metodologias. As pessoas usam, sem usar mídias, usa a experiência ao longo dos anos dele de ensinar, fez com que ele criasse determinadas situações que é bastante motivador para os alunos, mas ela fica centrada, quando muito, ou nele ou num grupo de pessoas muito próximas. E o que ocorre é que você não consegue fazer isso permear. Então, a questão de compartilhar essas experiências, ela é fundamental. Então, você vai ter um processo em que vai estar acontecendo tudo em paralelo. Você vai ter avaliação de disciplinas. Algumas unidades já fazem isso, então não tem novidade nenhuma. O que a gente está tentando fazer é centralizar uma parte desse processo, não sabemos ainda como que a gente vai fazer tudo, ao mesmo tempo iniciar uma atividade que existe aqui em Ribeirão Preto, do ponto de vista pedagógico, é bastante ativo, mas no campo, na universidade como um todo, isso não acontece. Então, começamos em Ribeirão porque você já tem, primeiro, uma grande experiência, muito é utilizado nas disciplinas, e aí, então, a ideia é, vamos pegar onde já está mais ou menos funcionando, para que a gente consiga fazer isso mais rapidamente, porque senão, em alguns lugares, você tem que começar basicamente do zero, e aí o tempo passa rápido demais, você não consegue fazer. Com isso, a gente constituiu um grupo, que eu vou nominá-los aqui, porque são as pessoas que, de fato, estão aqui batalhando nos seus horários adicionais. A gente chamou o Grupo de Trabalhos em Mídias Digitais de Ribeirão Preto. Por enquanto tem o de Ribeirão Preto, tem o trabalho lá de São Carlos, que a gente está trabalhando para definir o grupo ainda, e São Paulo, que na verdade vai ficar centrado na pró-reitoria. Mas o grupo de trabalho aqui, ele tem a professora Luciana Mara Monte Fonseca, que é da Escola de Enfermagem, e ela é que nós colocamos como coordenadora local, que vai fazer interface com o SET aqui de Ribeirão Preto e tudo mais. O próprio Alexandre, que está aqui, que está, além de membro do grupo de trabalho, é o diretor do SET aqui de Ribeirão Preto. A Alessandra, que é da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O Luiz Carlos Pardini. O Regis Rossi Alves Faria, também da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O Idelberto Aparecido Robeiro, que é da FEARP. E o Hermes Prado Júnior, que está aqui, que é o que fará a próxima atividade do ciclo de atividades para o desenvolvimento docente. Então, esse grupo, o que a gente havia inicialmente pensado, primeiro, a ideia era coletar, inclusive, o que é que todos vocês fazem, fazer o levantamento, ter todo um processo para fazer um projeto. O que ia acontecer é que ia passar um ano e alguma coisa, a gente não ia colocar nada em prática. Então, num dado momento, apesar de algumas reuniões já tinham sido realizadas, nós decidimos mudar. Então, assim, não, faz o seguinte, vamos começar em agosto. Foi o que eu passei, a Regina Melo Silveira é a coordenadora do ponto de vista da pró-reitoria de graduação, falei assim, nós vamos começar em agosto isso. Aí assim, não dá, falei assim, tem que dar. Tem que arrumar um jeito para fazer isso acontecer. Porque se não começarmos, então nós vamos dar. O trem está andando e nós vamos bater no roda nesse trem e fazer esse negócio andar. Porque senão nós vamos ficar sempre esperando, não faz. E a gente está esperando desde o ano passado já. Então, vamos começar. Bom, a data mais provável, a data possível, na verdade, foi então hoje, o dia de hoje. Tá certo? Dentro daquilo que eu já disse para vocês. O próximo evento será dia 24 de setembro. E aí, as pessoas que estão aqui inscritas para falar, eu já vou adiantar. Todos mandaram seus títulos com um pequeno resumo, e a gente fez uma edição na pró-reitoria por conta própria. Então, no caso
da professora Roseli, que daqui a pouco eu apresento, vai falar. Nós fizemos uma alteração no texto, do título da palestra dela, não do texto, mas do título. A palestra do Dr. Hermes Prado Júnior, que vai ser a próxima, também fizemos um título mais interessante do ponto de vista de coisa, que é de estética e dinâmica para a elaboração de aulas eletrônicas, que vai acontecer dia 24 de setembro. Aí você vai dizer o seguinte, mas eu que também quero participar da programação e eu quero vir na palestra que o Hermes vai dar. E eu só fiz a inscrição para essa. Porque era o sistema que tinha programado para essa mesmo. Então a gente está fazendo, porque a gente utilizou um sistema que estava aqui, e aí nós estamos correndo atrás, estamos fazendo um sistema lá em São Paulo, para que eu tenha alguma informação mais rápida, porque toda vez que eu precisava saber quantos tem, o que eu tenho que correr atrás, então liga, faz, não sei o que, perde tempo. Então é uma a uma, e a hora que, num dado momento, nós vamos crescer, e nós vamos ter um sistema mais, vamos dizer assim, organizado. No caso das palestras, é provável que a gente deixe aberto para as pessoas marcarem. No caso de oficina, que aí o número é bem reduzido de pessoas, porque senão você não consegue fazer oficina, aí isso vai ter que ser uma a uma mesmo. Então, esse é o estágio, vamos dizer assim, que é o que nós conseguimos fazer, isso basicamente da metade de julho a agora em agosto, quanto isso apareceu na mão de vocês. A nossa expectativa inicial era umas 80 pessoas, no final das contas, a última informação que eu tinha era 160 inscritos. Essas atividades, elas são centradas nos professores, tá certo? Então, nós temos uma linha lá, que é os professores mais jovens inicialmente, depois, se num dado momento vocês precisassem fazer a seleção, os professores mais novos, depois os demais professores e depois os pós-docs, tá certo? Esse vai ser o foco que vai ser colocado. Por que dos pós-docs? Porque foi aprovado na reunião do Conselho de Pesquisa recentemente, e deve agora passar pela Câmara de Legislação e Recurso e para as demais, até ser publicada a resolução, a atuação dos pós-docs em atividades docentes. Então, isso deve começar a partir de 2016, tem lá toda a resolução que explica o que a pessoa pode fazer, o que ela não pode fazer, como é o processo, mas uma das características importantes que tem lá é que os pós-docs têm que participar lá não está desenvolvimento docente, lá ficou treinamento docente por causa da questão jurídica lá, tá certo? Mas é isso que que vai ficar, então a ideia então é para você propiciar isso. E a razão é muito simples, você é pós-doc hoje, depois você faz o concurso, você vira docente amanhã, na mesma instituição que você está fazendo pós-doc, e aí antes você não está na sala de aula, de repente você está com os alunos todos à sua frente. Tá certo? Então, o que nós queremos é que você tenha um processo, de maneira que você, quando entrar para a sala de aula, quem é pós-doc, ele já tenha, vamos dizer assim, mais familiaridade com todo esse processo. E nós temos tido relatos de alguns lugares em que o choque é muito grande. Para os alunos, porque a pessoa, vamos dizer assim, ela entrega nas primeiras aulas uma quantidade de conteúdo muito acima do que o aluno tem capacidade de entender, e o aluno que não entende absolutamente nada, porque o cara fica usando os termos de laboratório, de pesquisa dele. Tá certo? Então, é uma dificuldade grande e isso tem que ser superado. Bom, na página da Pró-Reitoria, aí tem aí todas as palestras e as oficinas que vão acontecer. Também em São Paulo, agora, acontece no dia 22/9, ou seja, daqui 12 dias, 4 oficinas relacionadas ao desenvolvimento docente, que é para a cidade de São Paulo, mas o mesmo esquema. Aqui é para Ribeirão Preto, e aí a gente colocou todo o interior, a exceção de Bauru, por causa da distância, e vai ficar de novo disponível, e depois a gente vê se os docentes que estão nos ajudando, se eles vão poder caminhar, e como que a gente vai fazer essa questão das oficinas em demais momentos. Mas o dia 22 são 4 oficinas, as 2 oficinas no período da manhã. Uma delas é por que vale a pena conhecer e explorar o potencial acadêmico e pedagógico dos mapas conceituais. Nós temos um pesquisador, que é o Paulo Corrêa, que é da EASH, que ele é especialista nisso, e ele vai fazer essa oficina. Essa oficina vai ter uma outra em paralelo, que vai ser diferentes linguagens e tecnologias da informação e comunicação, como utilizadas no ensino de graduação, que é a Deise aqui da Faculdade de Filosofia aqui de Ribeirão Preto, que vai fazer. Isso acontece no período da manhã. No período da tarde, nós temos outras 2. Que é o uso de método de estudo, do método de estudo de caso no ensino, que é o Eduardo Eugênio Desal que vai fazer, e uma outra é rede social no ensino de graduação, o caso do FaceBet.
Adote uma bactéria no Face, no Lab e no no e-book, acho que é. Tá certo? Que ela é do ICB. Então, você vai ter 4 oficinas, 2 de manhã e 2 à tarde. Então, nós vamos produzir, depois essas oficinas, é provável que algumas delas a gente faça em São Carlos ainda esse semestre. Nós estamos trabalhando usando a característica de semicondutores, né? Trabalhar com o método avalanche, faz um punhado de uma vez, e aí você pode escolher e ficar à vontade para saber qual que você quer fazer. Parte disso vai ser repetido, parte disso vai acontecer de uma outra forma, mas o principal é que tudo isso vai estar no repositório, e aí vocês vão ter acesso de diferentes maneiras, tá certo? Então, e aí olha esse, olha aquilo. A gente quer fazer isso todo semestre. Não sei se com essa intensidade que estamos fazendo esse, porque esse é o primeiro, e é exatamente a ideia de você tentar explorar o máximo, para ver qual é a avaliação que você tem a partir disso, mas a ideia é você fazer isso em todo semestre, uma quantidade bastante razoável. Oficina com palestras. Palestras, as pessoas vão relatar não só o trabalho dela que ela faz em sala, mas também as experiências e aquilo que ela faz em pesquisa, tá certo? O que ela tem feito com pesquisa em relacionado à questão do ensino. E aí, nesse caso específico, a palestra de hoje, ela traz exatamente essa característica. Eu estava conversando com a professora, então a professora que vai nos brindar aí com a palestra é a professora Roseli de Deus Lopes, ela é da Escola Politécnica, vice-coordenadora do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas, e essa é a linha de pesquisa dela. Ela trabalha com tecnologias interativas. Então, veja, é parecido com o que nós fazemos, é a linha de pesquisa dela, e isso ela também leva para o ensino de graduação, tá certo? Não é que a Escola Politécnica toda faz, é o que eu estava dizendo com ela, nós temos várias pessoas, que é aquilo que eu já disse, várias pessoas que fazem, e isso às vezes fica centrado ou na sua linha de pesquisa, ou naquele seu entorno das disciplinas que você atua. Elas vão nos mostrar isso hoje, e ela é coordenadora do Inova Lab da Poli, que é do qual é um exemplo de aplicação. A professora Roseli tem atuado bastante com os alunos dentro das características que é de desenvolver trabalho de iniciação científica e tem atuado como assessora na pró-reitoria de pesquisa e ajudado um bocado nesse sentido. Então, essa era a ideia de vir aqui e falar com vocês. Não vou conseguir estar em todas essas aberturas, tá certo? Mas esse é o primeiro momento desse momento da gestão que nós estamos em 2014, é a primeira atividade que nós estamos fazendo, vamos dizer assim, coordenado diretamente pela pró-reitoria e coordenado por esse grupo de trabalho associado a mídias digitais, tá certo? Claro que tem uma quantidade de atividades muito grande sendo realizadas. Aqui mesmo, vocês tiveram treinamento do Moodle há pouco tempo atrás, tem lá em São Carlos, tudo é válido. O que nós precisamos é sair da década de 70 e 80 no ensinar em sala de aula. Esse é o problema. Esse é o problema, é o desafio que nós temos que fazer. Não é simples, mas nós temos que fazer. Então, nós precisamos contagiar os demais e aí para isso tentar oferecer as ferramentas que forem necessárias. Então, eu vou chamar a Roseli para seguir com o trabalho e avançamos.